A paz do Senhor. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos. Capítulo 7. Atos, capítulo 7. Todos acharam? A gente vai ler a partir do verso 2. Estevão respondeu: varões irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu-lhe dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados, maltratados por 400 anos. E eu disse, Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Amém, queridos? Muito tremendo a forma como Estevão traz uma ideia, trazendo à memória para os irmãos a história de Abraão. E se a gente parar e pensar um pouquinho nessa pequena narrativa que Estevão está trazendo aqui, a gente começa a pensar aqueles que saem do seu país para viver numa terra estranha, ou sai da sua cidade para morar numa outra cidade, enfrenta também cultura diferente, né? Sociedades diferentes, uma mistura, né? De muitas coisas. Isso pode trazer insegurança, medo, temor, mas a gente viu aqui que Abraão foi obediente, serviu ao Senhor. E fiquei assim pensativo, eu queria falar um pouquinho com vocês hoje, o porquê que nós temos um dia especial para oferta para missões. Porque pensa um pouquinho, nós aqui como comunidade, não sei se você sabe, nós ajudamos 3 casais de missionários. Nós ajudamos o irmão Edson e a Terezinha, tem um trabalho ali entre a tribo Bacairi, no Mato Grosso, e outras etnias, né, que fazem parte ali. O Edson é uma figura, uma liderança indígena reconhecida no Brasil. Então, esse é um casal. Um outro casal que a gente ajuda também é o Deidson e a Isabela, que estão ali em Moçambique, na cidade de Quelinane. Inclusive, hoje eles estão muito tristes lá. Faleceu o filho de um pastor lá, e isso trouxe uma tristeza muito grande para eles lá, porque a cultura, olha, para vocês verem como esse texto aqui é interessante. Porque na cultura
moçambicana, quando o viúvo morre, todos os bens voltam para a família, não é da viúva, nem até os filhos são herança da família. E a oração que nós, o grupo de pastores, estamos orando é para que mude essa cultura lá, que é muito desumano isso, a viúva fica sem nada. Só para vocês terem um pinguinho de ideia do que é a cultura, né? Uma cultura africana, né? E o terceiro casal que a gente está ajudando agora é o Mateus e a Laís, que estão ali fazendo um trabalho missionário no delta do Parnaíba, trabalhando com os ribeirinhos, pregando o evangelho ali nas pequenas penínsulas que tem naquela região ali. E eles fazem um trabalho, estão fazendo um trabalho muito bonito, indo de barco, indo pregar, está sendo muito bacana. E eu acho muito importante a gente conversar um pouquinho acerca disso, porque às vezes os irmãos pensam assim, domingo a gente vai tirar a oferta missionária. Mas de novo isso. Amados, conforme o texto está dizendo, e eu quero conversar um pouco com vocês, a gente não tem noção da importância que é sustentar aqueles que abriram mão de tudo para estar numa cultura estranha, com um povo diferente e passando por situações diferentes. Aí você pode pensar assim, mas o delta do Parnaíba é uma região linda, é bonito, mas aquilo lá não traz comida, não traz... A beleza é algo que não tem nada a ver. O deserto é algo muito bonito também, mas lá o cristão, morre. Esses dias foi comemorado a morte de 4 missionários americanos que vieram fazer um trabalho na Colômbia, Amazônia colombiana. Foram trabalhar e a tribo era canibal, morreram. Só que se vocês verem a história, depois até vou postar para vocês, um deles, Jim Elliot, o filho dele se tornou médico, estudou, se tornou médico e voltou para trabalhar nessa mesma tribo. Não praticam mais o canibalismo e assim, não sabiam o que fazer por tudo aquilo que aconteceu, seus antepassados fizeram. Então, lendo esse texto, a gente percebe que Estevão está trazendo à memória dos irmãos uma decisão que o Senhor chamou Abraão e falou para ele, sai e vai para onde eu te mostrar. Esses amados irmãos que nós aqui como congregação estamos ajudando, aceitaram esse desafio e foram. Chico, uma coisa interessante, eu estava vendo aquele dia, eles sendo enviados, né? Depois da volta, o Oswaldo falando, chegou lá, casinha simples, não tinha nada dentro, nada. Ele saiu para comprar uma caminha, um fogãozinho, sabe assim? E outra, você começa a ver, antes olhando para o Mateus e para a Laís, você vê, pessoas bem criadas, bem cuidadas, né? Que Deus tocou o coração, eles largaram tudo. Eu estava conversando, Cleiton, eu estava conversando com o Ademir, quinta-feira. Eu falei para ele assim, Ademir, é muito louvável o que o Mateus fez. Porque para e pensa um pouco. Um jovem. Nossa. O que um jovem está pensando hoje? Sucesso, prosperidade. Ele era. Aí eles conhecem um pouco aqui. Ele já tinha alcançado um topo no Itaú lá, né? Patamar que já ia ser assim... De ascensão. Ascensão, exatamente. Pensa um pouquinho. Ele abriu mão de tudo isso para servir ao Senhor. Saiu de toda... Porque algo que esse texto me chama a atenção é que pequenas coisas que nós estamos acostumados aqui com o nosso dia a dia, né? Aquela pizzinha, né, que a gente chega, o polo louco, né, que a gente pede, né? Essas coisas não tem em outro lugar. A gente abre mão dessas coisas. Mas com um objetivo, com um foco. E algo tremendo e
Mais uma vez, né? Estevão está fazendo aqui uma narrativa, chamando a atenção, né? E interessante que ele começa dizendo assim: varões, irmãos e pais, ouvi. Porque a gente tem uma facilidade de esquecer. Aí quando a gente fala assim, irmãos, não se esqueçam, domingo a gente vai tirar a oferta missionária, né? Pô, peraí, às vezes eu estou dando o quê? R$100? O que é R$100? O que é R$50? Vista do que esses irmãos estão abrindo mão. O que eles estão fazendo. E é curioso a gente prestar atenção em algumas histórias que a Bíblia nos mostra como a mudança de cultura influenciou essas pessoas. Quer ver um exemplo? José. José ele foi vendido como escravo. E foi para uma cultura totalmente contrária. Pensa bem, filho caçula. Quem é caçula aqui? Eu sou. Caçula é mimadão, né? Criadão da avó, né? José era um, vamos dizer, né? Tinha todo o luxo, ganhava a capa do pai, bonita, não é isso? Imagina, ele perdeu tudo isso. E foi ser um escravo. Só que vocês prestam atenção num detalhe: podem ter tirado tudo dele, mas a fé dele ninguém conseguiu tirar. Que coisas tremendas. A gente tem falado muito sobre Daniel, né? Os seus amigos, né? Que agora, até esses dias atrás, uma polêmica tão boba por causa de um nome, que é um nome persa ainda, Abidnego, né? Querendo tirar isso. Olha o absurdo que nós estamos vivendo. A polêmica que virou isso. Então nós precisamos entender o que a Bíblia está nos mostrando e esses exemplos que ela está trazendo para nós. Porque eu, mais do que nunca, eu tenho percebido nesses dias, essa semana eu tirei para ouvir mensagens. Eu falei assim, hoje eu vou dar uma de irmãos, né? Eu vou pegar um tempo aqui, eu vou ficar ouvindo mensagem. Entrei na internet e fiquei ouvindo um monte de mensagem. Desses bambambam que estão aí na internet, né? Amados, olha as mensagens que a gente está recebendo. Era pura questão de prosperidade. Mensagens que estão aí. É gostoso, né? Alegra os meus ouvidos. Mas será que é essa a mensagem que o Espírito Santo está falando ao nosso coração? Será que é essa a mensagem que o Espírito Santo está tentando trazer para nós? E eu queria convidar você para juntos a gente dar uma acompanhada, né, e refletir um pouco sobre os desafios de homens e mulheres que a Bíblia narra, né, que tem deixado a comodidade da sua cultura, da sua casa, da sua família e tem seguido. E eu penso assim que uma das coisas que mostra aqui nesse texto é que quando Abraão foi desafiado a sair da sua cidadela, da sua parentela e seguir a um povo, a uma cultura totalmente diferente da sua, algumas coisas mudaram. A princípio mudou o nome dele. Não é mais Abrão, é Abraão. Vocês percebem? Algo muda, espiritualmente muda na nova peregrinação. Algumas coisas mudam quando a gente se aproxima daquilo que é a vontade, daquilo que é o desejo do Senhor para as nossas vidas, né? Uma curiosidade que a Bíblia nos revela é que Abrão nasceu em Ur dos Caldeus. E exatamente lá de Ur dos Caldeus é que ele foi chamado. Aonde ele estava trabalhando. Aí eu me lembrei de uma mensagem que a gente estava falando alguns domingos atrás, né? Vocês se lembram?
a posição de Moisés, quando Moisés foi chamado, né? Ele estava trabalhando. Aí Deus usou a sarça, né? Para falar com ele. E Moisés conhecia. Então Deus usa o natural para mostrar as coisas espirituais. E nós precisamos estar atentos às coisas naturais, às coisas que estão acontecendo. Abraão, ele não deixou, né, as suas referências até o seu pai falecer. Não é isso? Tendo o pai falecido, ele sai de Harã. Então, teve um ponto assim interessante que eu fico pensativo, né? É que houve um detalhe aqui em Abraão que nós precisamos estar atentos. Qual foi o pedido de Deus para Abraão? Um pequeno detalhe. Sai da tua cidadela, sai da tua parentela. Abraão obedeceu? Tem uma pegadinha aqui. O que vocês acham? Obedeceu, mas o irmão foi junto. O sobrinho, né? Sobrinho. Estevão omitiu esse detalhe aqui, né? Mas o texto lá de Gênesis fala que ele não obedeceu ao Senhor. Ele levou o seu sobrinho. E, assim, o texto é muito longo, né? Eu gostaria que a gente pudesse ter tempo para ler junto, porque é importante uns detalhes. Mas vocês percebem uma coisa? Quando Deus fala, sai da parentela, algo o Senhor está mostrando. Porque se você fizer um estudo bem tranquilo, minucioso lá de Gênesis, você vai ver que Ló só trouxe problema para Abraão. Até que chegou um momento em que Abraão precisou falar, vê que lado você quer ir. Você quer ir para lá ou para cá? Porque o lado que você for, eu vou ao contrário. Então vocês percebem? Ele quis insistir numa desobediência até que chegou um momento que ele precisou obedecer ao Senhor. A mesma forma, depois, né, mais para frente, quando Deus vem e fala, farei de ti uma numerosa nação, né? Ele dá risada, né? Ele olha para Sara, né? Que era Sarai, né? Não vai virar. Deu ruim, Senhor. Eu acho bacana, o texto fala que Sarai riu. E o Senhor, ela estava escondida e o Senhor viu. Amados, cuidado com o riso em cima da mensagem e da palavra do Senhor. Porque o Senhor está vendo. E ela continuou fazendo coisa errada, né? Trouxe Agar, de Agar nasceu Ismael, que hoje, a gente vê até os dias de hoje, toda essa briga que a gente vê no Oriente Médio, é Isaac e Ismael brigando. E algo interessante, que há uma promessa lá, que até a volta do Senhor haveriam descendentes de Ismael. Então, quando ali em Gênesis 12:1, quando o Senhor chega para Abraão e fala, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, ele estava chamando Abraão para deixar tudo para trás e dar um passo de fé. Só que, como eu falei, a obediência de Abraão, ela foi parcial. Ela não foi total. Ele leva o seu sobrinho Ló. E aí você podia me fazer uma pergunta. Por que Abraão levou Ló, né?
Você acha que ele já tinha uma idade de 60 anos? Já tinha mais, né? Idade de 75 anos. É. Será que era por isso? Então, a Bíblia não explica. No, eu, assim, procurei alguns comentários, se fala muito pouco acerca disso. Interessante, né? Quando a Bíblia não fala, é mistério. Então, em mistério, Deus sabe, né? Mas a gente vê no decorrer da história que toda a caminhada de Abraão com Ló só deu problema. Talvez, Cleito, Chico, pensando, eu acho que Ló pediu para ir junto. É porque era grudado nele, né? Sim. Então, onde você for, eu vou. E é importante a gente entender que quando Deus fala, porque se a gente pegar um outro texto que é muito interessante, Ruth e Noemi, não é isso? Ruth falou, para onde você ir, eu irei. Teu Deus é meu Deus, a tua terra é minha terra. Ali Deus permitiu. Então vocês percebem que o chamado tem a ver com o que Deus está falando. E nós precisamos prestar atenção, amados, porque mais do que nunca, Deus tem falado nesses dias. E algo assim, que essa meia obediência, né, de Abraão aqui, me soa mais como uma desobediência, né, que trouxe consequências, né. E pensando um pouco nisso, me veio à mente aquele texto de Lucas 14, quando Jesus fala um pouco sobre isso, né? Lucas 14, 26, 27, diz assim: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então nós precisamos entender até onde o amor pelas coisas que nos prende a esse mundo e nos impede de fazer a obra do Senhor, alegra ou entristece o coração do Senhor. Porque para e pensa um pouco comigo. A família, ela é o desejo da vontade do Senhor das nossas vidas. Os filhos é projeto de Deus na nossa vida. São coisas, trabalho, coisa lícita. São coisas lícitas. Só que Jesus está falando aqui que nenhuma dessas coisas pode ser acima do Senhor. E eu penso que o exercício para nós, nesses dias que nós estamos vivendo, é em qual lugar nós temos colocado o Senhor nas nossas vidas. Qual lugar? Jesus está sendo confrontador. Ele está confrontando. Porque eu penso assim que essas coisas que são legítimas para nós, elas têm uma tendência a nos fazer acomodar naquilo que eu desejo, a vontade do Senhor na nossa vida. Quer ver por um exemplo? É fácil me esconder atrás do meu trabalho para não estar pronto para a obra do Senhor. É fácil me esconder atrás da minha família para estar pronto para não fazer a obra do Senhor. Não, peraí. Vamos dar um exemplo? Vamos usar aqui os 3 missionários que nós ajudamos. Olha o preço que esses irmãos estão pagando. Eu vi a dor no coração da Sandra de falar tchau para a netinha. Eu conheço a Terezinha. A gente fomos obreiros juntos. Eu conheci toda a caminhada dela. E ela abandonou toda a família. Ela era uma bibliotecária, que é uma profissão honrosa, do colégio Porto Seguro. Ela abriu mão para ir cuidar da obra.
Eu sei, amado, cada um de nós tem um chamado. E eu penso que mais do que nunca, nesses dias, nós precisamos estar em sintonia com o chamado do Senhor para as nossas vidas. O que Jesus está falando e está afirmando que se o nosso amor pela família, pelo trabalho, pelas coisas, for maior do que o amor por Ele, nós não podemos ser discípulos. Qual tem sido as nossas prioridades? O ponto aqui interessante que eu vejo, Jesus não está dando espaço para perguntar assim, se eu quero, se eu me importo. Não, ele está colocando uma condição. É fácil isso? Não é fácil, eu sei que não. Só que aí tem um detalhe que eu estava orando em relação a isso e eu fiquei pensativo assim. Onde nós temos depositado a nossa segurança? Será que é na cultura? Será que é nas coisas do nosso dia a dia? Será que é na família, no trabalho, nos filhos? Eu penso assim que nós chegamos num momento, e até diante de tudo isso que tem acontecido, né, esses fatos que têm ocorrido, né, eu acho que a gente precisa fazer uma pergunta. A gente ama mais a cultura ou amamos o Senhor? E amados, em nome de Cristo, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, porque nós precisamos responder essa pergunta. Não, Chico, eu amo ao Senhor. Amados, para. Não é para mim que você está respondendo. É para Ele. E o Senhor conhece o teu coração. O Senhor conhece onde está o teu tesouro. Porque se eu amo mais a cultura, nós não podemos esquecer que a cultura está cheia, ela é dominada por erro, por pecado, por distorções. Não é a vontade do Senhor. É nisso que o Senhor está falando. É com esse pensamento que nós não podemos ser discípulos. Porque o discípulo, ele segue aquele que o arregimentou. Quem tem nos arregimentado? E aí me vem uma pergunta à mente assim. O que tem nos impedido de ouvir ao Senhor? Interessante que a Bíblia ela aponta vários impedimentos que nos fazem ficar surdos à voz do Senhor. E uma das passagens que me vem à mente é o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, quando Marcos está registrando aquela situação em que Cristo e os discípulos estavam cruzando o mar da Galileia. Tinha acabado de acontecer a multiplicação dos pães. Acabado. Marcos 8, do 14 ao 21. Tinha acabado de acontecer o milagre da multiplicação. E eles atravessando ali o mar da Galileia, Jesus estava ensinando eles. Mas sabe o que estava preocupando a cabeça deles? Sabe o que estava tirando a paz deles? Não era o ensino do Senhor, mas era a falta de pão. É incrível isso, né? Vamos ler o texto? Está pertinho aqui. Evangelho de Marcos,
capítulo 8. E o interessante é que houve a multiplicação dos pães. E vocês se lembram um detalhe que o Senhor Jesus disse aos discípulos na multiplicação ou não? Que ele falou que era para eles guardarem. Então vocês se lembram disso. Então o versículo 14 começa assim: ó, aconteceu que eles se esqueceram de levar os pães. E no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si. Ele está falando isso porque nós não temos pão. Aí Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que me discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tendes o coração endurecido. Tendo os olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. E não vos lembreis de quando partiu os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhetes? Responderam eles: 12. E de quanto partiu os 7 pães para 4.000, quantos cestos de pedaços recolhetes? Responderam 7. Ao que Jesus lhes disse: não compreendeis ainda? Amados, o Senhor Jesus estava falando acerca do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Cultura. Contaminação. Filosofias vãs. Ensino que não provém do alto. Mas eles estavam preocupados com comida. E mais uma vez, o Senhor Jesus vem e repreende eles, dizendo assim, porque a principal e talvez única razão que eles não estavam ouvindo o ensino é porque o coração deles estava endurecido. Amados, mais do que nunca, eu estava ouvindo hoje uma mensagem do Luciano Subirá, e eu achei muito interessante ele falar sobre aquela passagem que a gente já conversou várias vezes, né? Dos 4 tipos de solos, né? E ele fala com muita graça sobre essa questão do coração empedernido, coração endurecido. Sabe por quê? O coração endurecido, ele é assim, ó. Não entra. A palavra vai e não entra. Por que não entra? Porque a cultura está dominando, porque as vãs filosofias estão dominando, porque é a pessoa que está no trono. A palavra do Senhor vem e fala: seja manso. E no fundo a pessoa é iracundo. Seja humilde. E no fundo a pessoa é orgulhosa. Vocês têm o coração endurecido, tendo olhos não veem, têm ouvidos não ouvem, não se lembram. Parece que há hoje uma dureza tão terrível que é assim, às vezes a gente ouve uma mensagem tão tremenda que chega na segunda-feira, o que a gente ouviu mesmo? Não consegue penetrar no coração mais. Jesus aqui demonstra surpresa, espanto. Eles acabaram de ver milagre. Ele citou os 2 milagres aqui, né? Mas eles tinham ouvidos e não ouviam. E aí ele fala: vocês estão com o coração endurecido. Amados, eu fico pensando assim. Eu sei que
falando acerca da gente tirar uma oferta, né, para missões, né? Mas hoje eu percebo assim como o inimigo tem trabalhado nessa questão financeira e tem trabalhado de uma forma assim que a maior confusão é para que dízimo, para que dízimo, para que dízimo. Obedece. Se aí a gente está que nem Abraão, inventando lós aí num monte de situação, e o dinheiro passa a ser mais importante. E aconteceu uma coisa interessante, final de ano, aquela correria, depois toda a questão da chuva aqui, me passou, eu esqueci de dar meu dízimo, né? E eu tenho uma bênção na minha vida que é a Naná, né? A Naná mandou uma coisa, ô Chico, você não esqueceu de nada? Eu falei, não esqueci nada, tá tudo em ordem. Eu falei, acho que você esqueceu. Aí eu falei, Naná, misericórdia, esqueci mesmo. Só que aquela coisa, não tinha, agora eu fui no banco e fiz, né? A Marina sempre me cobrando, faz o aplicativo, né? Aí eu fui lá no banco, fiquei 2 horas lá, mas fiz. Aí tive que parar o que eu estava fazendo e fui depositar. Aí eu falei, Naná, perdão, aí meu dízimo aqui. Porque eu tenho costume, a primeira coisa, ela até fala, a primeira coisa que eu faço é eu dou meu dízimo. E aqui eu não estou falando, não quero falar sobre isso. Me perdoem até. Mas eu penso assim, o que está nos impedindo de fazer as coisas para o Senhor? É o coração endurecido. Porque as outras coisas são mais importantes. Aí a gente chega e fala assim, vem o domingo, a gente vai... Eu acho até que não precisaria, mas tudo bem, às vezes a gente esquece, a gente tem muita coisa na cabeça, né? É bom sempre ter alguém, não se esqueçam, domingo a gente vai tirar a oferta missionária, né? E às vezes a gente não dá. Esquece que tem os irmãos lá. Eu gostei muito de uma vez, o Denir falou uma coisa, né? Que eu achei muito... Ele foi muito sábio quando ele falou, né? Porque às vezes a gente quer pôr preço no missionário, né? E a gente fala assim, o valor de uma pizza. Deixa de comer uma pizza e abençoa o missionário. O missionário custa uma pizza. Ou um lanche do McDonald's, né? Não sei. Vocês percebem? Parece que a gente está perdendo o valor das coisas espirituais. Parece que em primeiro lugar está vindo as coisas naturais. A cultura, as coisas da cultura. A gente precisa mais do que nunca examinar mais de perto como está o nosso coração. Principalmente em relação às coisas espirituais. Eu sei que a maioria, né, quase todo mundo, né, quando é começo de ano, agenda nova, tudo novo, vou fazer diferente, mas não faz. Então eu penso assim, a gente precisa, uma coisa assim, importantíssima, a gente precisa identificar nas nossas vidas o que está nos deixando surdos, a voz do Senhor. Ou o que tem falado mais alto do que a voz do Senhor. Porque, amados, sinceramente, falar que Deus não está falando, me perdoem, que Deus está falando. E eu fiquei pensativo nisso, né? Toda aquela pompa de Jerusalém, né? Toda aquela coisa, aquela situação, né? E Jesus chega lá, vai entrar num jumentinho, só que antes disso ele chora. E ele fala o que? Jerusalém, Jerusalém, perdeste o dia da visitação. E eu fico pensando assim, quantas vezes nós temos perdido. Como eu falava domingo passado, né? A gente perde oportunidades. E como aquele provérbio árabe, né? Palavra falada, flecha lançada, né? Oportunidades, amados, perdidas, ela não volta. O que tem endurecido
o nosso coração. Eu penso que um dos desafios que eu tomei para mim, né, esse ano de 2023, é exercer generosidade. Eu quero ser generoso. Não só financeiramente, não, amados. Eu quero ser generoso em oração. Eu quero ser generoso em visitação. Eu quero ser generoso em ser amigo. Eu quero ser generoso em ser presente na vida dos meus irmãos. Eu quero ser generoso. Distribuir da graça do Senhor que está nas nossas vidas. Generosidade. Quanto nós estamos sendo generosos? Porque a generosidade traz consigo uma outra virtude. Eu acho que até algumas virtudes, né? Porque a virtude que vem junto com a generosidade é a bondade. Aí quando vem de novo a cultura se levanta para um gesto de generosidade seu, né? E fala assim, você está sendo bobo. Não. Estou sendo bom. Você percebe o diabo, amados? Ele está sempre lançando uma seta. Eu estou sendo bom. Porque se você pensar acerca da bondade, é algo que é carregado de generosidade. São atos, né, dele. Então nós precisamos entender que Deus está falando. Deus continua falando. E como eu estou ouvindo a voz do Senhor. Amém. Sabe por quê, amados? Nós precisamos fazer um exercício. Nós estamos ouvindo ao Senhor ou nós estamos ouvindo ao nosso coração endurecido? Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Eu sempre, quando eu vou visitar os irmãos, eu sempre converso com o Oswaldo, né, e falo, a gente sempre vai, eu e o Oswaldo, meu parceiro de viagem, e a gente fala, essa noite aqui vamos fazer alguma coisa por eles, né? Então a gente sai para comprar uma comida diferente, uma coisa assim. E até isso tem dificuldade, porque a cidade de Nobres é uma cidade, tem duas ruas, né? Uma rua assim e uma assim. Então não tem muitas coisas, né? Mas assim, eu fico pensativo, assim, só a nossa presença já é um presente para eles. E cada vez que a gente, eu queria dizer para os irmãos assim, que cada vez que a gente participa com aquilo que a gente pode participar e abençoa, eu vejo assim o quanto nós estamos enriquecendo a vida desses irmãos, quanto a gente está abençoando a vida desses irmãos. Então assim, é muito tremendo a gente poder ser uma bênção na vida dos missionários. Isso é algo maravilhoso. Olha, eu fico pensando assim, que privilégio que nós temos, a gente poder ser, né? E eu queria concluir essa mensagem dizendo assim, olhando para o texto de Atos, capítulo 7, né, duas coisas, como eu falei, me chamam a atenção, né? É a primeira forma como Estevão chama a atenção daqueles que estão ouvindo ali, né? E ele fala, ouvis. E uma coisa assim que me vem à mente é que Abraão, ele obedeceu, mas ele condicionou a sua obediência. Porque a partir do momento que ele leva Ló com ele colocou uma condição para o Senhor. E aqui eu queria dizer para vocês, como nós temos um Deus tremendo, né? Porque Deus Amém. Só que ele pagou os preços desse condicionamento. Se você ler com calma lá toda a história, você vê o quão trabalho Ló deu para Abraão. E terminou que eles não conseguiram andar juntos. Não deu. Então Deus, ele aceitou essa meia obediência
Só que ele permitiu que Abraão passasse as consequências dessa desobediência. E eu fico pensando assim, amados, algo assim, como que a gente está andando a nossa caminhada com Deus? O quanto a cultura tem determinado as nossas ações. E eu não sei se quando eu falo cultura aqui, os irmãos me entendem ou não. Cultura que eu falo é tudo esses acontecimentos, essas coisas, né? WhatsApp, Facebook. Porque parece que uma coisa a gente é aqui, né? E outra coisa a gente é nas mídias sociais, né? O quanto essas ações da cultura têm determinado as nossas ações. E aqui eu queria fazer uma pergunta, vocês me permitem? E eu, assim, queria que a gente tivesse liberdade no Espírito, para o Espírito Santo falar ao nosso coração. Existe algo ainda na nossa vida que a gente não abre mão? E a gente acaba condicionando Jesus na nossa vida? Pensa um pouco, amados. Sabe por quê? A minha oração é que eu e você consigamos ter uma revisão real da nossa vida, dos valores que nós estamos dando para a nossa vida, o quanto nós estamos permitindo que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Eu tenho falado bastante para vocês acerca do livro de Salmos, né? E uma das coisas que eu gosto muito do salmista, quando ele fala assim: Senhor, esquadrinha meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e livra-me. E pensando exatamente nisso que eu estou falando para vocês, questão de pendência, né? Porque pendências viram vínculos. E vínculos tornam dificultoso o nosso caminhar com o Senhor. Porque o Senhor, Ele é um Deus de pacto. É um Deus de aliança. Ele é um Deus de promessa. E Ele cumpre. Mas nós estamos dispostos a cumprir a nossa parte? Pensando nos nossos irmãos missionários, né, que a gente tem abençoado como comunidade, eu vejo que eles responderam ao apelo de Jesus em Mateus 19, versículo 29, quando Jesus diz assim: e todos os que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, eu aqui acrescentaria um pouco, avô, avó, né? Filhos, campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Amém, amados? Amém. Que coisa maravilhosa. Que a gente possa ser Mateus 19, 29. Que a gente possa ter sensibilidade. Amém. Eu queria convidar que a gente pudesse orar nesse momento. E uma das coisas que eu percebo assim, que mais nos impede acerca da bondade, né, da justiça, como o Cleiton falou aqui, é o dinheiro. E o Senhor Jesus nos alertou acerca disso, né? Que Jesus falou que o dinheiro é a raiz de todos os males.
Se lembra quando você, às vezes você está ali passando por uma situação difícil e tal, aí a gente tem uma facilidade de chegar, Senhor, me ajuda, me socorre, faz esse milagre na minha vida. Deus faz. Amados, Deus faz. Amém. Deus tem feito infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Tem feito. O quanto nós estamos fazendo. Para um pouco pela sua casa. Pelas coisas do reino. Pelas coisas do Senhor. O quanto